Graça e paz de Cristo a todos que nos assistem. Este é o canal Livres em Graça. É um canal que está sendo iniciado para que pessoas iguais a mim, iguais a você, sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. E você ainda não me conhece e eu gostaria de me apresentar a você, porque estaremos entrando em sua casa e reconhecemos que para dentro de sua casa tem que ser alguém conhecido, né? Então eu quero me apresentar, falar um pouco da minha vida, um pouco da minha trajetória em rumo ao conhecimento da graça de Cristo para a nossa vida. Sou Antônio César dos Santos, nascido em Ribeirão Preto, tenho 62 anos e sou casado. Minha esposa, Eliete Aparecida Ferreira, natural de Goiatuba, hoje com 59 anos. Decidimos formar a nossa vida, edificar a nossa casa na cidade de Uberlândia, onde nos casamos desde 1999. Desta união, deste casamento, se formou uma grande família. Temos 4 filhos. Camila, solteira, mora em Ribeirão Preto e nos presenteou com 2 netos, Graziela e Pedro Augusto. Temos também o Antônio Augusto, casado, mora em Jataí, sua esposa Daniela, e nos presenteou com 2 netos, o João Luca e a Pietra. Temos o Rafael, também casado, mora aqui em Uberlândia, sua esposa Geisa, que nos presenteou também com 2 netos, o Enzo e a Antonella. E temos a caçula, Daniela, casada, mora aqui em Uberlândia, seu esposo André, e estamos aguardando a nova integrante da família, a Olívia. Nasci em um berço católico e em minha jornada conheci várias religiões, das quais eu me dediquei porque sempre gostei de fazer as coisas da forma correta. Nunca me deixei envolver por fantasias. Então, em toda a experiência religiosa que eu tive nessas religiões, eu buscava o entendimento, eu buscava o conhecimento, eu buscava me aprimorar cada vez mais para que, de uma certa forma, eu pudesse agradar a Deus e um dia ser usado por Ele, né? Para ganhar almas, para levar o Evangelho, fazer a obra de Deus. Mas, infelizmente, todas as vezes em que eu me aprofundava no conhecimento, na busca do entendimento de suas doutrinas, na linha de pensamento, eu esbarrava em contradições, eu esbarrava em fatos que não se encaixavam. Era possível seguir nessas religiões crendo apenas como religioso, mas quando você olha com o lado racional de todas as coisas, buscando uma lógica para aquela condição, eu não encontrava. Eu via muitas lacunas, muitas coisas inexplicáveis, muitas junções sem conexão alguma. Então eu percebi que para continuar nessas religiões, qualquer uma delas, ou eu fechava meus olhos para a razão, para o conhecimento, e me entregava de coração, aceitando tudo aquilo que viesse por motivos espirituais. Mas,
pela razão, pela consciência, eu não conseguiria. Por isso, eu não dei prosseguimento na minha vida religiosa segundo essas doutrinas que eu poderia aceitar somente com olhos espirituais, mais olhos da razão, mais olhos da coisa certa, da base, eu não conseguiria. Então eu não consegui ir para frente. Em um momento da minha vida, ainda em Ribeirão Preto, eu passei por problemas pessoais e nesses problemas pessoais eu busquei um entendimento para tudo isto. E nesse entendimento eu conheci a igreja pentecostal através de um amigo de nome Luiz, que era da cidade de Sertãozinho, próximo a Ribeirão, que ocasionalmente a gente trabalhava junto. E ele foi me ensinando, né, a respeito da condição pentecostal, da religião pentecostal. E segundo ele, toda essa tribulação, todos esses problemas que eu estava passando, era simplesmente ação demoníaca sobre a minha vida. Havia uma legião de demônios que buscavam todo o mal para mim. E que, segundo a religião, segundo ele, eu precisava de libertação. Mas a religião evangélica pentecostal nunca foi uma religião muito bem vista pelos meus olhos. Mas devido a essa amizade, a essa pessoa, a esse Luiz, uma pessoa que eu aprendi a gostar, uma pessoa muito amável, nós demos ouvidos a ele. E a coisa começou a andar. E apesar desse Luiz não ter nada com problemas com a minha vida, ele foi um grande amigo. E ele batalhou junto comigo para tirar esses demônios que assolavam a minha vida. Juntos fizemos jejum, junto orávamos, junto louvávamos, juntos a gente ia ao monte. Comecei a frequentar a igreja que ele frequentava, era uma igreja na cidade de Sertãozinho. E nessa igreja nós fizemos campanhas, fizemos cultos de libertação, participamos, né? Fomos ungidos com óleo, tomamos copo d'água, todo um rito cerimonial, passei praticamente por todos eles, simplesmente não havia sido batizado ainda. E em um determinado momento, né, apesar de toda a dificuldade que eu tinha de locomoção para essa igreja, eu ia. Mas logo essa igreja abriu uma sede em Ribeirão Preto. E lá eu me estabeleci. Tive apoio dos pastores, tive apoio dos membros da igreja, né, dos quais lutaram junto comigo para que esses problemas fossem resolvidos. Mas eu percebia que não dava muito certo. Que eu já estava frequentando, já tinha passado por vários cultos e tudo mais, e eu ainda continuava uma pessoa com problemas. E decidi sair da igreja. Não quis mais. Eliette, ela é uma pessoa que faz parte da minha vida há muitos anos, nós somos parentes, ela é minha prima primeira. Mas é uma pessoa que nós nos conhecemos na infância, novinhos. E no decorrer da vida, muito pouco nos vimos. E depois de um período de mais de 20 anos,
bem mais de 20 anos. Eu, em plena fase de problemas, eu fui fazer uma visita aos parentes de Goiás, junto com minha mãe. E lá eu me reencontrei com Eliette, que também estava passando por alguns problemas. E dizemos que nos conhecemos como adultos, porque nos conhecíamos apenas como crianças. Conversamos como adultos e vimos que uma atração muito forte iniciava naquele momento. Então nós decidimos que iríamos ficar juntos. Depois de quase um ano de namoro à distância, por telefone, por cartas, decidimos que íamos ficar juntos e escolhemos a cidade de Uberlândia para que nossa família, nossa nova trajetória fosse edificada, pois ficava no meio entre Ribeirão e Goiatuba. E assim foi. E eu tive um último contato com o Luiz. E o Luiz disse para mim uma coisa, que eu tinha uma Bíblia na mão e que Deus havia me abençoado nessa trajetória com essa mulher maravilhosa. E ele disse o seguinte, que o que eu deveria era permanecer na igreja, não sair da igreja. E que eu tinha uma Bíblia e que era para eu ficar muito esperto, que tudo aquilo que se falasse lá no púlpito, eu deveria conferir com a Bíblia. Se fosse coerente, se batesse, ali eu poderia permanecer. Mas se discordasse, para eu sair de lá, porque não seria um local bom para minha vida, para minha família, para minha casa. Não era um local onde Deus habitaria. E, na realidade, isso nunca me abandonou. Isso nunca me abandonou. Mas eu acredito que Luiz, quando me disse isso, nem ele mesmo sabia o que ele estava me dizendo. Mudamos para Uberlândia em 1999. Logo na primeira semana, quando nos assentamos em uma casa, estávamos organizados, no primeiro final de semana, saímos, eu e Eliette, à procura de uma igreja pentecostal. A Eliette, na época, ainda não era uma crente, ela era católica. Mas, por amor a mim, por amor ao que eu estava vivendo e crendo, fomos procurar uma igreja pentecostal. E encontramos. E fomos muito bem recebidos. Muito bem recebidos pelos porteiros, muito bem recebidos pelos membros. Nosso nome foi falado lá na frente. Toda a igreja se levantou e dizem: sejam bem-vindos em nome de Jesus. No final do culto, o pastor da igreja, o chefe, veio, conversou conosco, nos abraçou, sejam bem-vindos e tudo mais, e nos sentimos muito bem acolhidos, nos sentimos muito amados naquele local. E seguimos. Fomos no culto de quarta, depois fomos no culto de domingo, e novamente no de quarta, e depois no de domingo, e assim foi a nossa vida por vários anos. Vários anos. E eu, nessa busca frenética de me aperfeiçoar, agora com uma sabedoria pentecostal, eu buscava o conhecimento. Então me aproximei muito do louvor, tivemos uma banda que tocava na igreja, fizemos muitos trabalhos evangelísticos, pregações nos lares, pregações nas ruas, pregações em grupos, Participamos de muitos cultos de libertação, muitas campanhas,
Fizemos muito trabalho de arrecadação de alimentos, muitas visitas em centros de recuperação. Iniciei um curso de pastor, mas aquela frase do Luiz não me saía. E eu não conseguia deixar de ouvir e conferir. Mas ficamos alguns anos, sim, nesta instituição, porque tínhamos medo de sair, medo de deixar que a razão falasse mais alto. E mesmo eu não encontrando muita coerência em muitas coisas, permanecemos. Mas chegou um momento em que não dava mais. Não dava. As participações não mais edificavam a minha vida. Não mais traziam alegria e paz. Mas sim um sentimento de engano, um sentimento de desconforto. Então, mesmo buscando outras instituições para ouvir a palavra, eu senti a mesma coisa. Então, abandonei a igreja. Criei coragem. Abandonei a igreja. Apesar de eu ter saído da igreja, eu mantive contatos, mantive amizades. Mas em um determinado momento eu fui acometido de uma doença, um câncer, em estágio muito avançado. De quando detectei essa doença, uma semana depois eu já estava na mesa de cirurgia. E foi uma recuperação lenta, difícil para mim. E eu recebia algumas visitas, né? E o que se corria, né? Pessoas que falavam com minha esposa ou falavam para mim, diziam que isto era uma provação de Deus, era a ira de Deus sobre a minha vida, porque eu havia blasfemado contra o Senhor, porque eu havia abandonado a igreja, porque eu havia deixado de congregar, que eu tinha um ministério e que eu virei as costas para esse ministério e que Deus estava punindo a minha vida. E nesse desespero, lá internado no hospital, eu resolvi tirar esse tempo para buscar as respostas que eu sempre quis e decidi me aprofundar na leitura da Bíblia. E o que é mais interessante, que como eu já não frequentava mais a igreja já há um tempo, parece que minha mente já estava descontaminada, tá certo? Então eu lia um texto e, engraçado, eu tinha um entendimento daquele texto que eu estava lendo. E quando eu me lembrava das pregações referentes àquele texto, eram totalmente diferentes. Aos meus olhos, pregações distorcidas. Porque o texto dizia uma coisa e o pastor falava outra. Eu falava, mas meu Deus, o que está acontecendo? E ia para outra passagem, e ia para outras páginas, navegava nos livros, né, da Bíblia, e eu encontrava uma série de respostas, mas respostas que não batiam com o que eu havia aprendido. Hoje eu sei, meus olhos estavam sendo iluminados, sendo abertos. Mas a minha cabeça estava muito confusa. Logo que tive alta, que saí, já podia fazer
alguns exercícios, né? Eu busquei alguns desses amigos para compartilhar esse novo entendimento, esse novo conhecimento. Mas não deu muito certo, não. Deu não. Novamente, eu era uma pessoa que estava blasfemando contra Deus. Que esses pensamentos não eram de Deus. Que essa nova visão seria uma nova doutrina que Satanás estaria me usando para desviar as pessoas, que eu iria pagar caro por isso e tudo mais. E aquilo eu fiquei muito mais confuso. Procurei um amigo que já não mais fazia parte há muitos anos dessa congregação, tinha sua própria congregação. E é um amigo. Até hoje somos amigos. Ele não consegue compartilhar as ideias, essa nova visão comigo. Mas eu busquei, porque eu vi nele uma pessoa que não tem interesse em se vangloriar ou ter benefícios em nome de Jesus. Eu vejo uma pessoa sincera, honesta, correta. E quando eu levei esses ensinamentos, ele também não aceitou. Era exatamente como os outros. E eu não entendia, porque eu mostrava na Bíblia, olha, está aqui, eu estou vendo isso. Mas os olhos dele não conseguiam ver o que eu via. Iniciamos até um trabalho juntos, onde, através desse trabalho, fizemos mais um casal de amigos, que são amigos até hoje. Mas esse trabalho durou pouco tempo, porque o entendimento não podia ter confronto. Ou a gente seguia o entendimento que eu estava tendo, ou permanecia no entendimento dele. E infelizmente, ou felizmente, essa obra cessou. E eu achei então que, poxa vida, será que sou eu que estou errado? Será que eu estou ficando maluco? Será que ninguém pensa igual a mim? Será que só eu estou tendo essa visão? Não é possível. Um mundo tão grande. Mas eu busquei ajuda. Fui buscar ajuda. Imagina onde? Na internet. Porque não é possível que só eu pensasse daquele jeito. E para minha surpresa, eu encontrei várias pessoas que tinham pensamentos parciais, iguais aos meus, que não retalhavam alguns pensamentos que eu tinha, mas retalhavam outros, ou seja, viviam num meio termo e vivem até hoje alguns, estabelecendo um pensamento e mantendo uma tradição. E não era isso que eu buscava. Continuei procurando. E graças a Deus encontrei pessoas com a mesma visão, exatamente o mesmo pensamento. Pessoas que viam aquilo que eu estava vendo. Só que essas pessoas que eu encontrei na internet, elas estão além de mim ainda. Estão mais, como se diz assim, tarimbadas, calejadas.
estão mais à frente do que eu no conhecimento. E essas pessoas me ajudaram muito. Só aí as coisas começaram a ligar. Só aí o entendimento começou a ganhar forma. As juntas e ligaduras, é um termo usado na Bíblia, começavam a funcionar perfeitamente. Não tinha mais estralo. Não estava tendo mais confusão. Mas eram ensinamentos que, de uma certa forma, chocantes, que batiam forte na nossa mente. Porque você está lidando com algo novo que luta contra um gigante. Um pensamento que está sendo revelado agora, confrontando com um pensamento gigante estabelecido. Eu me lembro que quando eu falei com esse amigo a respeito dessas coisas, já um pouco mais aperfeiçoado pelo entendimento que hoje eu sei é o Evangelho da Graça, essa pessoa me disse da seguinte forma: era para eu ter ficado com bronca dele, mas não fiquei não. Hoje eu entendo. Como poderia dar ouvidos a mim? Simplesmente um cara que lê a Bíblia. Sendo que sua pessoa é pastor há tantos e tantos anos. Sendo que já tem uma experiência no mundo espiritual muito grande. E que pensa justamente como teólogos e teólogos renomados. Como deixaria de ouvir essas vozes para dar ouvidos a mim? Eu acho que só esqueceu de que no ministério de Jesus não tinha nenhum sacerdote. Jesus de Nazaré, eu estou falando. Não tinha nenhum sacerdote, não tinha nenhum profeta, não tinha nenhum conhecedor de escrituras. Engraçado, né? Não tinha no ministério de Jesus de Nazaré nenhum homem de posição hierárquica extremamente significativa. Não. Deus disse que sempre escolhe as coisas mais simples, né? E eu louvo a Deus por ser um escolhido. Eu louvo a Deus por ser escolhido, por ter os meus olhos iluminados, ter a minha mente aberta. Agradeço aos amigos que me ajudaram, os amigos dos canais da graça, que em outros vídeos eu vou estar me dirigindo a eles, falando os nomes deles, que eu sou muito grato. E hoje, não mais apenas um ouvinte, não mais apenas uma voz que se cala, mas uma voz que vem a somar nesse mundo de tantas pessoas que ainda estão aprisionadas pela mente, pelo coração, a sistemas religiosos de forma geral, estão aprisionados, presos na mão de homens insensatos que pregam o que querem, que fazem o que querem na sua vida. Mas eu creio
que se eu puder ajudar, você não vai passar por tudo que eu passei. Eu só quero ajudar. Fico aqui por hoje. Dou graças a Deus por essa oportunidade. Dou graças ao Senhor pela tua paciência em me ouvir. E te peço, se gostou, se simpatizou comigo, se ficou apenas curioso, quer saber o que vem por aí, assina neste canal, dê um like, ative o sininho, ajude esse canal a crescer. Fico aqui por hoje e digo que em Cristo Jesus todo o entendimento será revelado à sua vida. E através da sua vida, na sua casa, em toda a sua família, em todo o seu bairro, a liberdade e o amor de Cristo é sobre a sua vida. Muito obrigado. Muito obrigado em Cristo Jesus.